Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, uma das grandes solenidades da Igreja, porque a Igreja nos catequiza, nos mostra e nos coloca em duas escolas, a escola petrina, a escola paulina, que tem tanto a nos ensinar, que tem tanto a nos mostrar o caminho do céu. Primeiro, a figura de Pedro, Simão, filho de Jonas, aquele homem ali maduro, mas que foi escolhido por Jesus como o primeiro apóstolo. Se vocês pegam a lista dos apóstolos dos 4 evangelistas, vocês vão ver que todos eles colocam sempre Pedro como o primeiro. Aquele que tem a primazia, o primus inter pares, ou seja, o primeiro entre os demais. Por quê? Porque Pedro foi colocado por Cristo como cabeça visível do seu rebanho, da sua igreja. Como cabeça visível da igreja, fazendo as vezes do próprio Cristo. Vejam que Pedro, ali, foi chamado por Jesus em um dia qualquer. Em um dia comum, em um dia qualquer, Pedro foi chamado por Cristo. E Pedro prontamente respondeu. Respondeu não com palavras, não questionou nada, simplesmente tudo abandonou e seguiu a Jesus. Segui-me e eu farei de ti pescador de homens. Pedro tudo deixou e seguiu o Mestre. Apaixonado ele era por Cristo, porque Cristo falou ao seu coração, como ninguém nunca falou ao coração daquele homem. Pedro era apaixonado por Cristo, porque Pedro enxergava naquele homem a realização do seu sonho, de lutar por um mundo melhor, de lutar pela santidade de vida. Observem que Pedro, ele colocado à frente da igreja, para conduzir a igreja. O Santo Padre, o Papa dentro da igreja, não é um adendo na nossa fé, mas é o fundamento visível da igreja. O Santo Padre e o Papa, que é Pedro para nós, é o ponto de unidade da fé católica. É por isso que a igreja, ao voltar o olhar para Pedro, a igreja volta ao olhar para o Papa, porque o Papa para nós é Pedro. É ele quem tem a palavra final nas questões de fé, nas questões de moral. Ele é o condutor da igreja, é a cabeça visível da igreja. E por que é assim? Porque Cristo quis assim. É Cristo o Senhor quem quis. E vejam que no próprio Evangelho de hoje nós vemos Nosso Senhor ali
questionando os apóstolos a respeito da pessoa dele. Quem sou eu para os homens? As respostas são desencontradas. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros falam que tu és Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus diz: mas e para vocês, quem eu sou? E a resposta sublime é a grande profissão de fé de São Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro conseguiu ali enxergar o que muitos não enxergaram. Pedro conseguiu ali enxergar o que muitos hoje em dia não enxergam. Que Cristo é o Messias, é o Filho do Deus vivo. E ali nosso Senhor interpretou que aquela profissão de fé só poderia ser feita na moção do Espírito Santo. Só poderia ter sido feita por uma revelação divina. E o Senhor ali reconhece: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Simão, tu foi escolhido por mim, mas tu também fostes escolhido pelo Pai, para compreender, para entender o mistério da encarnação do Verbo, o meu mistério, Pedro. E aquela resposta ali agradou Jesus. Agradou tanto a Jesus, que Jesus vai fundar a sua igreja na figura de Pedro. Por isso eu te digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre esta pedra eu fundarei, eu construirei a minha igreja. Existe uma interpretação estranha ao respeito disso aqui. Para embasar o protestantismo, que não foi fundado por Cristo, para dizer que Cristo, ao fundar a igreja, fundou a igreja simplesmente na fé de Pedro. Não foi só na fé de Pedro, foi na pessoa de Pedro. Tu és. Não foi a tua fé é pedra, não. Mas tu, Pedro, és pedra. E sobre esta pedra, que és tu, eu vou fundar a minha igreja. Eu construirei a minha igreja. Essa igreja que perdura há 2000 anos, que é católica, apostólica, romana. Muita gente não entende por quê. Igreja, nós sabemos que é carral, que é congregação, que é Assembleia Santa, que é povo de Deus constituído, eclésia. Católica, nós sabemos que é esse grupo de homens fundados por Cristo, que seguem toda a doutrina deixada por Cristo, católica, ou seja, tem a doutrina na totalidade. Apostólica nós sabemos que ela é, porque remonta aos apóstolos. E romana, nós temos que entender, é porque Pedro morreu ali em Roma, e a partir da morte de Pedro, a sé de Pedro vai dar nome à igreja, porque é preciso estar em comunhão com a sé de Roma, que é a diocese de Pedro. E 2000 anos se passaram, e a nossa fé católica, apostólica, romana, ou seja, estamos ligados à sé de Pedro, ali onde ele morreu. E o seu sucessor imediato continuou o seu legado, e nós seguimos. E assim foi 266 papas, até chegar em Francisco, que é o Papa reinante hoje.
e que ele é de verdade o chefe da igreja. Por quê? Por que, Padre Pedro, por que Nosso Senhor pensou em alguém para ser o chefe da igreja? Minha gente, é tão simples. Porque as filosofias, os pensamentos são diversos. E é preciso uma palavra de autoridade para nos indicar o caminho do céu. É preciso uma palavra de autoridade para conduzir o rebanho, e essa palavra é a palavra de Pedro. É ele quem diz: isso aqui é de verdade ortodoxo, isso aqui não, isso aqui é heterodoxo, ou seja, isso aqui está correto, isso aqui está errado, isso aqui faz parte da nossa fé, é patrimônio de fé, isso aqui não é. E é por isso que nós católicos veneramos esta instituição do papado, porque é a cabeça visível da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Minha gente, nós temos que ter um orgulho santo de sermos católicos. Nós temos que ter um orgulho santo de permanecermos católicos. Nós temos que ter um orgulho santo de vivermos a fé católica. Somos católicos, não é porque nós queremos, não. Somos católicos porque somos obedientes à palavra de Cristo. Olha aqui, me digam, pesquisem, qual igreja desse mundo tão plural do cristianismo que pode dizer assim: eu estou na igreja fundada por Cristo? Só nós, unicamente nós. E essa igreja aqui de Gambeleiras é a mesma que está em Roma, é a mesma que está em Jerusalém, na doutrina, nos costumes, na moral, na liturgia, na crença. O que você crê, o que eu creio, é o que Pedro, de verdade, lá professava na sua fé. Minha gente, olha que magnífico o que nós celebramos aqui neste altar. É a mesma coisa que Pedro e os apóstolos celebravam. O sacerdócio que eu carrego há 11 anos amanhã é o mesmo sacerdócio de Pedro, de Paulo, porque não me pertence, porque não é meu, porque eu não me fiz padre. A Eucaristia que nós comungamos não é uma Eucaristia inventada por um homem, mas é a Eucaristia deixada por Jesus. Que magnífico, que esplêndido! É a gente compreender que somos católicos por vontade de Deus. É claro que muitas vezes a gente vê, hoje em dia, alguns católicos algumas pessoas que se diziam católicas e que de repente debandaram para outra igreja. Por quê? Porque aqui eu me sinto bem. Porque aqui tem mais emoção. Meus irmãos, ser cristão nunca foi para quem quer se sentir bem. Porque o nosso fundador não se sentiu bem no madeiro da cruz, não. Porque a gente não se sente bem com o celibato, não. Mas porque a gente sabe que devemos fazer a vontade de Deus. Foi Deus quem quis. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Há 50 anos atrás,
Poucos de vocês estavam aqui participando de uma missa. E a igreja estava repleta de católicos. Os homens passam, a igreja permanece. Por quê? Porque essa igreja foi fundada por Cristo e é conduzida pelo Santo Padre, o Papa. E é preciso que nós católicos tenhamos esse amor de Pedro. É preciso que nós católicos amemos o Santo Padre e o Papa, que é garantia para mim de estar na fé piedosa e genuína deixada por Cristo. É preciso que eu respeite e venere, enquanto diocesano, enquanto padre, o meu bispo, que é o meu apóstolo, colocado por Deus à frente da minha diocese, para me levar ao céu. Vocês que estão na caminhada rumo ao sacerdócio, vocês têm que olhar para vocês e serem felizes, porque Cristo escolheu para que vocês perpetuem o projeto dele, que nem é meu, que nem é de vocês. Vejam, e essa é a fé que nós devemos aprender com Pedro. E esse é o ensinamento que nós devemos de verdade assimilar de Pedro, que era um homem apaixonado por Cristo Jesus, que aprendeu a sonhar o sonho de Cristo Jesus. Mas, olhem a figura de Paulo, que também tem tanto a nos ensinar. Quem é esse Paulo? Quem é esse Saulo de Tarso? Um homem que não teve um contato físico, histórico, como vocês têm comigo, com Jesus, ele não teve. Paulo, um estudioso, um intelectual do judaísmo, formado na escola de Gamaliel, perseguidor dos cristãos, tem uma experiência mística com Jesus e muda o rumo da sua vida. Por quê? Porque o encontro com Cristo nos faz, de verdade, mudar o nosso modo de pensar e agir. É aqui que nós batemos na tecla de uma palavrazinha chamada conversão. O que é conversão? Essa palavra que deriva de metanoia. E o que é metanoia, padre? É mudança de pensamento. É mudar o meu jeito de encarar a vida, as coisas. Isso é conversão. E Paulo, ele passa por esse processo, persegue os cristãos, se encontra espiritualmente com Jesus. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. E Paulo ali, o intelectual, faz a vontade de Deus e vai até Pedro. Paulo não vai fundar uma igreja diferente da igreja de Cristo, não, de jeito nenhum. Paulo, por incrível que pareça, nem conheceu os apóstolos todos. Não sabemos nem se Paulo encontrou com a bem-aventurada Virgem Maria, nem com São José. Não existe relatos. O que nós sabemos é que Paulo ficou ouriçado querendo encontrar Cefas e encontrou. Para poder de verdade se apresentar ao Santo Padre, o Papa, e dizer assim: olha, eu me encontrei com ele, ele me converteu. Eu sou obediente a ti porque eu te venero, porque tu és o chefe. Eu não sou.
sou um apóstolo, sou um missionário, sou um evangelizador, sou como que um abortivo. Mas Paulo não funda outra igreja. E muitas vezes Paulo ali, sem muitas vezes aceitar os ensinamentos de Pedro, Paulo se submete à vontade e está em comunhão, porque Paulo é igreja. Paulo pode dizer assim, ergo sum ecclesia, eu sou a igreja. Eu sou igreja, ou seja, eu penso como Cristo, eu ajo como Cristo, eu busco fazer na minha vida a vontade de Cristo. Mas como nós temos nos dias de hoje, cristãos, esquecidos dessa realidade, que não compreendem essa realidade, a realidade de buscar fazer na própria vida a vontade de Deus. E muitas vezes querem pecar, ainda querem que o padre legitimize o erro. E roda, está um ali com a cara virada, porque quer que o padre burle as regras para fazer do jeito que querem. E é preciso que nós católicos tomemos consciência que nós estamos na igreja para fazermos todos juntos a vontade de Deus. É claro que essa vontade muitas vezes não vai ser do jeito que a gente queria ou do jeito que a gente esperava. E por que, padre, é assim? Não seria muito mais fácil? Seria. Olha lá. Olhem a cruz. Ele não queria morrer na cruz. Pai, afasta de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, aprendeu na própria carne o que é obediência, aprendeu na própria carne o que era fazer a vontade do Pai. Olha Maria. Olhem Maria, que tinha os seus sonhos, os seus projetos, e Deus diz, não Maria, do meu jeito, e tudo abandona. Olha Paulo, olha Pedro. E vejam, minha gente, que aqui nós temos o Santo dos Santos, nós temos aqui a tota pulcra, a toda pura, a toda obediente, a toda santa. Nós temos Paulo, nós temos Pedro, e tantos outros homens e mulheres que fizeram de verdade a fé acontecer. Paulo é um exemplo disso. Alguém que viveu tão arraigado na graça de Cristo, chegando ao ponto de Paulo dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Chegando Paulo dizer, tantas vezes eu fui chicoteado, tantas vezes eu fui preso, tantas vezes eu fui encarcerado, tantas vezes eu sofri, tantas vezes eu fui perseguido, tantas vezes eu passei por tempestades, por furacões, por tantas dificuldades, mas conservei a fé, guardei a corrida e conservei a fé. Quantas vezes nós vemos Paulo reclamando das dificuldades ali? Leiam, minha gente, o Novo Testamento. Tomem gosto pela Sagrada Escritura para conhecerem essas figuras. Eu dizia ali na Boa Vista hoje, pela manhã, não disse agora há pouco no Riachinho, não, mas na Boa Vista eu dizia assim, olha, é preciso conhecer a Deus para poder de verdade amá-lo. Muitos não têm costume de ler, eu sei. O homem odierno do século 21 não é um homem dado à leitura. Se eu fosse aqui na igreja, questionar vocês assim, quem aqui está lendo um livro neste momento da história? Qual livro você está lendo? Se me fossem honestos, dessa igreja repleta, talvez 5 ou 6 pessoas. Talvez. Já que não tenho costume de ler,
explorem a audição, coloquem todos os dias uma boa pregação, todos os dias, como se fosse de verdade um alimento espiritual. Todo mundo tem celular, todo mundo tem internet. Pega ali uma pregação todos os dias e vá buscar conhecer e amar o teu amado, o teu amor, Jesus Cristo. Para que você não venha sucumbir em tentação de querer de verdade viver uma fé que não foi a fé deixada por Jesus. A nossa fé é a de Paulo, a nossa fé é a de Pedro, a nossa fé é da bem-aventurada Virgem Maria, e nós temos que ter esse orgulho santo de dizer assim: eu professo a fé do jeito que Jesus deixou. Eu professo a mesma fé de Pedro, eu professo a mesma fé de Paulo. Muitas vezes as pessoas elas têm uma concepção muito errada de fé. E eu já vi, já escutei, muitas vezes as pessoas dizerem assim: o que importa é ir em uma igreja. Não é. Por quê? Porque é preciso estar onde Cristo fundou. A Igreja Católica não é uma igreja entre as outras igrejas, é a igreja fundada por Cristo. Não existe nenhum cartório do mundo uma ata de fundação da Igreja Católica. Sabe qual é a nossa ata de fundação? Nós poderíamos dizer esse capítulo 16 de Mateus aqui. Eu lembro de uma vez que, atuando como chanceler da diocese, um padre foi abrir uma conta em um banco, e aí pediu a procuração, aí nós fornecemos a procuração, e aí o gerente do banco disse assim: cadê a ata de fundação? Aí levou a ata de criação da paróquia. Não, eu quero a ata de fundação da igreja. Eu disse assim para ele: leva a Bíblia. Leve a Bíblia. Não existe. Leve a Bíblia e diga a ele: está aqui, ó, a nossa fundação. Por quê? Porque a nossa igreja, ela é apostólica. Porque aqui nós estamos no caminho ordinário que vai nos fazer chegar aos céus. E a igreja, quando louva Pedro, a igreja, quando louva Paulo, a igreja está nos dizendo assim: olha, vamos nos inspirar nessas figuras para sermos santos e chegarmos aos céus. Só que, minha gente, olha, não é interessante só as palavras de Jesus a Pedro, não, nessa primeira parte, não. O mais impressionante são as palavras vindouras depois da fundação. Olha o que Jesus diz: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. São palavras de Cristo. O poder demoníaco, o poder de Satanás, nunca poderá vencer a igreja. Mas por quê, padre? Porque a igreja é a porta do céu. Porque quem entra na igreja está caminhando para o céu. E como é que a gente entra na igreja, padre? Com o batismo. Minha gente, isso aqui é fantástico. É a gente viver na igreja tendo a certeza que o inferno, que o demônio não tem poder sobre a igreja de Cristo. Muitas vezes nós vemos tantas coisas, tantos problemas mundo afora, tantos escândalos aqui e ali. Uma vez eu lembro de uma jovem, uma mulher mediana, uma jovem dos 30 e poucos anos: padre, eu estou tão triste com tanto problema que surge na igreja aqui e ali.
E eu dizia assim para ela, e eu estou tão triste com a senhora, que a senhora entristece com os problemas lá fora, mas é a primeira infiel na Eucaristia. E ela regalava os olhos assim para mim, e eu dizia, sim, antes da gente olhar o erro lá fora, olhe o erro do teu coração. Sou eu que tenho que ser fiel e lutar para ser de Cristo. É você que tem que lutar para ser de Cristo. Somos nós que temos que rezar pelos pastores da igreja, pelos fiéis da igreja, porque a queda de um irmão é a queda de todos, mas não é a queda da igreja. Por quê? Porque o inferno, o demônio me tenta vocês, mas a igreja não, ele não pode contra a igreja, porque é o próprio Cristo que nos deu essa garantia, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Só essas palavras aqui, nós poderíamos fazer um tratado de eclesiologia da onipotência da Igreja de Cristo contra os poderes infernais. Por que de Cristo? Por que Igreja de Cristo? E mais, olha o que Jesus diz a Pedro. Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. É por isso, ali tem a imagem de São Pedro, olha lá. Olha São Pedro com a chave na mão. Olha lá o ícone, a imagem. Retratando isso aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro, o que tu julgares que é correto, será ligado nos céus. O que tu julgares que é errado, será desligado nos céus. É por isso que o mundo odeia a figura do Papa. É por isso que o mundo odeia a Igreja Católica. Porque, minha gente, olha, foram tantos impérios que caíram, que desmoronaram. Tantas pessoas que bateram de frente com a igreja, e a igreja permaneceu de pé, porque conduzida por Cristo. Como não amar, como não permanecer na igreja de Jesus? Eu fico bobo muitas vezes, mas a ignorância muitas vezes é o pai da fé a ignorância muitas vezes é a mãe da fé de muita gente. Por quê? Porque simplesmente estão dentro da igreja, mas não entendem a igreja. Quando eu digo a vocês assim, escutem uma pregação, não coloquem porém para participar de um curso de pais e padrinhos. Muitas vezes eu vejo tanta gente não generosa que quer ser dispensado de um curso de 1h30, 2 horas. Sentar e entender a igreja de Cristo. Quando eu digo a vocês assim, rezem, peguem uma boa palestra, busquem entender, busquem vocês dar o fundamento da fé. O católico é preguiçoso para rezar, para estudar, para conhecer a doutrina. Tem tantos de vocês aqui na igreja que conhecem tão pouco da fé católica. Por quê? Porque não tem interesse de aprender. E quando não tem interesse de aprender, quando passam por uma dificuldade, que chega um protestante meia boca, com 2 ou 3 palavras ali, apontando na Sagrada Escritura, aí diz, agora eu encontrei Jesus. Mas por quê? Porque simplesmente não buscou entender a sua fé. Porque simplesmente não buscou compreender a fé da igreja, a fé de Pedro, a fé de Paulo, que nos levará de verdade aos céus. Olha, como é que a igreja canta hoje o salmo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Por que a igreja coloca esse salmo aqui hoje?
porque a igreja vê também as dificuldades de Pedro. Se vocês leem de novo esse texto aí dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, vocês vão ver Pedro preso, com 16 soldados guardando Pedro, para que Pedro não fugisse. Só que o Senhor Deus é o nosso auxiliador, como foi o auxiliador de Pedro. Ou seja, Pedro ali estava sendo conduzido pelo Espírito de Deus. O anjo não só apareceu a Nossa Senhora, não só falou em sonho a José, mas o anjo aqui apareceu a Pedro. Se vocês observam bem, a aparição do anjo para Pedro foi uma aparição muito mais primorosa do que o sonho de José. Porque ali houve de verdade algo extraordinário. Não foi um sonho utilizado por Deus. Não é desmerecendo o padroeiro da Igreja Universal, não. Mas é porque muitas vezes a gente fala tanto da aparição de Gabriel, a Nossa Senhora. Nós falamos muito das palavras do anjo a José, e a gente muitas vezes esquece, ou tem gente que nem sabia que o anjo do Senhor apareceu a Pedro também. Por quê? Porque era chefe da igreja, porque tinha que estar livre para conduzir a igreja, porque a palavra de Pedro era uma palavra de autoridade. Levanta-te depressa, coloca o cinto, calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. E Pedro não sabia que aquilo ali era uma realidade. Só veio cair em si quando foi solto. E é bonita aqui a profissão de Pedro. Olha aqui. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. O que era que o povo judeu esperava? Que acontecesse com ele o que mesmo aconteceu com ele. Só que aconteceu. O mesmo que aconteceu com ele, aconteceu com Pedro. Só que Pedro, quando foi ser crucificado, eu não quero ser crucificado como o Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E se vocês veem um homem, uma imagem crucificada de cabeça para baixo, é Pedro. Porque não se viu digno de ser crucificado como o seu Senhor. Não conseguiu perceber isso. Não conseguiu ele conceber que deveria ser crucificado como o Senhor. E pediu para ser de outra forma. Por quê? Porque compreendeu que era derramando o seu sangue, vivendo a sua fé, que iria edificar a igreja de Cristo. Mas são tantos cristãos que não conseguem fazer penitência, que não conseguem renunciar, que trocam tudo por Cristo. Me digam, quantos católicos vocês conhecem que não foram hoje para a missa aqui na paróquia por causa da movimentação de rua? Gente de pastoral, de movimento. Procurava saber do Brejo dos Mártires, quem está aí na missa? Padre, umas 5 ou 6 pessoas, fulano, fulano, fulano e fulano. Na Boa Vista eu estava, aqui eu estou. Só no Engenho que não procurei saber, mas creio que também não foi muita gente para lá não. Pessoas que são incapazes de renunciar ou usufruir aquilo que o mundo nos coloca dignamente, mas sem suplantar a vontade de Deus, que é estar aqui na igreja, comungando a Eucaristia, para que possamos chegar aos céus. Vejam por que a igreja hoje se veste de vermelho. Porque a igreja quer nos dizer que o preço da nossa fé
foi o sangue de Cristo derramado na cruz. O sangue dos 11 apóstolos também derramado na cruz. Ou melhor, derramados por amor a Cristo. A igreja nos quer dizer que foi o sangue de Paulo, decapitado por amor a Cristo. E de tantos e tantos outros. E ainda hoje, quantos cristãos são perseguidos na China? Eu conheci um seminarista, o único, lá de Belém, a terra que Cristo nasceu, que a sua família vivia de esmola, porque eram perseguidos, porque eram católicos. E lá a terra permeada de judeu. E tantos são perseguidos porque são de Cristo, porque fazem as coisas corretas. E aquele que busca para fazer a vontade, aquele que luta para fazer a vontade de Deus, sempre vai escandalizar os pecadores que não entendem o que é ser de Deus. Então hoje nós louvamos Pedro, hoje nós louvamos Paulo, hoje nós rezamos a Deus pelo Santo Padre e o Papa Francisco, para que tenha lucidez, saúde, longos anos de vida, para nos conduzir até que Cristo Jesus volte até nós. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,